Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Todos estão bem? Sim? Isso é bom, isso é bom. Felizes no Senhor. Estivemos um tempo fora, né? Alguns dias de férias. Estivemos num treinamento onde já chegamos participando já buscando mais a Deus, e falou que quem não tira férias é porque não tem fé. Eu falei, então precisa aumentar minha fé, eu vou tirar mais. O pessoal achou que a gente demorou muito, mas foram só 20 dias, né? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 18 em diante. Parabéns a todos os papais. Que possamos ser pais não só biológicos, mas também espirituais. Pais espirituais, famílias espirituais. Bem-vindo à família, bem-vindo à casa. A igreja é uma família espiritual. Amém, amém. Hebreus capítulo 12, o nosso tema deste mês é reunidos. O agir de Deus no ajuntamento do seu povo. Vamos encontrar o texto aí, sim ou não? Ok, Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 29, vamos ler a palavra de Deus, diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Pode deixar um pouco mais de luz para quem estiver lendo. 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumido. Você recebe essa palavra, amém? A gente recebe aquilo que a gente respeita, aquilo que a gente valoriza. Pensando nesse texto, queridos, quando a gente vai num jogo de futebol, quem aqui torce por algum time, não pela seleção, por algum time? Levanta a mão, não tenha vergonha. Por algum time, ok. Tá tendo campeonato brasileiro, né? Eu sei porque a internet avisa. Quem é que está ganhando? Qual o time que está no primeiro lugar aí, que está à frente? Quem? Santos. Tem algum santista aqui? Deus tenha misericórdia de ti. Está feliz da vida, né? Romildo feliz da vida. Quando quem ama, quem gosta, né? Quem tem... Quantos aqui brasileiros aqui, quantos aqui que não gostam de futebol? Tem alguém? Eu levantando minha mão. Olha, tem alma viva. Eu não sou o único. Quando eu falo, gente, eu não assisto futebol. Mas como assim um brasileiro que não assiste futebol? Eu não sei. Ainda bem que tem mais gente aqui. Mas uma coisa impressionante. Quando o pessoal vai para o estádio, como é que eles vão para o estádio? Aí chega aquela turma no estádio, fica aquele silêncio. É assim? Todo mundo, hoje tem jogo, né? Oh, meu Deus, tem que ir para o jogo novamente. Que tédio. Como é que é a reação do pessoal no estádio? É uma loucura. E o povo canta, aquele canto da turma, da torcida organizada. Eles se organizam, eles vestem a camisa, eles pegam fila, eles estão ali o tempo inteiro, 2 horas de jogo, pulando de alegria. E o time perde, o que é que eles fazem?
Eles gritam para motivar o seu time. Verdade ou não é? Outra coisa para quem gosta de luta, hoje em dia está muito na moda aí, muito conhecida, o UFC. Quantos aqui já saíram, né? Tem uma turma já saiu de Campinas para ir lá no Rio, em São Paulo, para assistir luta do UFC, sim ou não? Como que é luta, gente? Não deixando. Podia ser outro esporte, né? Pode ser um boxe, outro. Mas eu peguei luta por quê? Aí você está lá assistindo, e a luta é o quê? O cara está lá levando golpe, 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 esse tipo de luta ainda que sangra, e a turma vibrando, bate mais, bate mais, bate mais. É muito gostoso de assistir, eu não sei como é que é bom estar lá dentro. Mas tá bom, deixa a luta que é meio polêmico, né? E quando você vai num show, né? Quem gosta de ir num show, quem segue... Eu me lembro quando eu era pequeno, quando a gente fala assim, é muito complicado, né? Mas tinha o show da Xuxa, lembra do show da Xuxa? É a minha época, né? Fazer aqui. Gente, a gente sentava para assistir a hora que a Xuxa entrava, a criançada toda naquela histeria chorando, parecia que estava vendo Deus. Era ou não era? Quem aqui pegou essa época? A vibração que sentia por aquele momento. Mas não precisa ser só isso, qualquer show, qualquer momento. Por que isso? Porque está reunido ali diante de algo que ele gosta de fazer. Agora pensa nisso, falando de nós como um povo de Deus, que estamos aqui reunidos, encontrando nossos irmãos, mas estando na presença do nosso Pai, do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, reunidos na presença do Deus Altíssimo. Pensando nesses exemplos do futebol, de luta, de show, de algo que você gosta, como que é, gente, a nossa emoção, a nossa reunião, comparando com o nosso momento de culto, de estar na presença do Deus Altíssimo? Esse texto nos traz algumas lições. Não é um texto tão conhecido, a gente não lê muito esse texto, é um texto, parece complicado, mas não é tão assim, e a gente tem que pregar toda a palavra de Deus. Eu quero trazer algumas lições para você nessa noite. Primeira delas: quanto mais reverenciamos a presença de Deus, maior é o seu agir em nós. Eu coloquei essa figura do fogão ali, porque quando a gente quer uma temperatura, você quer fazer certos alimentos, quanto mais você quer que o fogo queime, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a pressão, você tem que aumentar a temperatura. Você quer que o agir de Deus aumente na tua vida, o que é que tem que fazer? Reverencie isso, vibre por isso, valorize isto, invista nisso. Quanto mais eu reverencio a presença do Deus Altíssimo, maior será o agir de Deus na minha vida. Nós estamos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus. Será que nós temos reverenciado esse momento, a presença do Senhor na nossa vida? Versículo 18 ao 21, que nós lemos, eles falam: vocês não chegaram ao monte Sião, vocês chegaram ao monte Sinai. E ele vai explicando algumas coisas ali nesse texto, que para a gente entender melhor, ele está fazendo uma referência a Êxodo no capítulo 19. E eu vou explicar esses versículos que nós lemos aqui com Êxodo capítulo 19, para a gente entender. Algumas aplicações então para nós. Como nós devemos nos reunir, olhando para esse texto e comparando ele lá com Êxodo 19. Nós devemos nos preparar para esse encontro. Em Êxodo 19, versículo 10 a 11, quando Deus chama Moisés e chama o povo, Moisés sobe ao monte, o povo ficou lá embaixo do monte, eles precisaram lavar as vestes e estar pronto ao terceiro dia. Ou seja, eles precisaram se preparar para o culto 2 dias antes de ir, chegar no domingo. Vamos fazer essa aplicação dessa forma. Sexta-feira, Léo, manda todo mundo começar a se preparar, manda todo mundo começar a organizar, manda todo mundo começar a se santificar, porque domingo eu quero encontrar o meu povo, eu quero falar com o meu povo, eu quero visitar o meu povo. Se nós queremos mais do agir de Deus, devemos nos preparar. Quanto mais nos preparamos para encontrar, para nos reunir, para servir o nosso Deus, maior será o agir de Deus na nossa vida. Como que nós devemos nos reunir?
todos precisam se sentir convocados. Lá no versículo 10 de Êxodo 19, Deus fala com Moisés: chama todo o povo. Quem não se sente convocado a cultuar é porque não está vivendo como povo de Deus, não está reverenciando a presença de Deus, e consequentemente Deus não vai poder agir na vida dele. Se nós precisamos vir no culto por causa de uma escala, porque alguém chama, porque o pastor não vai gostar se eu não for, nós estamos perdendo o agir de Deus. Eu tenho que me sentir convocado. Eu brinquei com um irmão que estava brincando comigo: pastor, que bom, né? De férias, viajando, 20 dias, que vida boa. Eu falei: eu estava de férias e domingo passado eu fui no culto 2 vezes, de manhã e de noite. Você não estava? Quantas vezes você foi? Eu não sei se foi o Espírito Santo, mas ele não tinha ido no culto domingo anterior. Quanto mais reverenciamos a presença de Deus, maior é o seu agir nas nossas vidas. Se você respeita, valoriza a obra de Deus, a presença de Deus, Ele vai agir na tua vida. Ele vai responder mais, Ele vai derramar da presença dEle sobre nossas vidas. Como é que devemos nos reunir então, gente? Devemos concordar em obedecer. Lá no versículo 5, a palavra de Deus para o povo é: se vocês me obedecerem. Se nós estivermos reunidos aqui, ouvindo a palavra, que é o versículo 5 de Êxodo 19, estou explicando Hebreus, contexto de Êxodo 19. Se nós nos reunimos aqui, ouvimos a palavra, vamos no estudo bíblico, participamos de alguma atividade, estamos sendo igreja, mas não queremos, não nos dispomos a obedecer, você pode ter certeza que Deus não vai agir na nossa vida. Eu tenho que concordar, entrarmos em concordância. Aquilo que ligamos na terra será ligado no céu. Quando a gente ora, temos que concordar. Não, Pai, amém. Amém significa o quê? Assim seja, eu concordo com essa oração. Se chamou para orar, vamos louvar, vamos cantar juntos. Estamos aqui porque queremos obedecer o nosso Pai, o Pai do céu, o Pai sobre todos os pais. Eu quero sair daqui nessa noite para aprender mais, para poder aprender a obedecer mais ao meu Deus, e consequentemente Ele agirá mais na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém? Outra coisa que nós podemos ver na nossa reunião, que precisamos seguir aquilo que é estabelecido para o encontro. Versículo 12 de Êxodo 19, Moisés sobe ao monte, e a ordem de Deus, os critérios de Deus é que o povo não podia tocar no monte. Olha no Antigo Testamento como é que era. Só Moisés, só o líder podia subir lá, e o povo ficava lá embaixo, e não podia nem tocar naquele monte. Não é apenas nos preparar para encontrar com Deus, mas seguir os critérios que Ele estabelece, seguir os critérios que nós mesmos estabelecemos. Qual o horário que nós estabelecemos para iniciar o nosso culto? Eu não estou falando, eu não vi você chegando atrasado, por favor, eu não vi. O que nós estabelecemos, está entendendo? Somos nós que fazemos isso. Nós temos que seguir esse critério. É momento de louvor? Louve. É momento de ouvir a palavra? Ouça. É momento de orar? Ore. Estão entendendo, gente? Porque é vivendo cada um desses momentos que Deus vai agir em nós, porque isso mostra que nós estamos reverenciando a presença de Deus, e se nós respeitamos a presença de Deus, maior será o seu agir nas nossas vidas. Se nós não o respeitamos, não importamos com o nosso Deus, Ele não tem aliança conosco, Ele não vai fazer nada com a nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Você quer que Deus haja mais na sua vida? Opere mais na sua vida? Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida, e eu sei que eu preciso reverenciar mais a presença de Deus na minha vida. Eu sei que eu preciso me preparar mais, me organizar mais, melhorar mais, porque eu quero mais de Deus, viver o mais de Deus, deixar Ele agir mais na minha vida, na minha família, na minha história, enquanto aqui Ele me permitir viver e servir. Amém, queridos?
Como então nós devemos nos reunir? Tem mais. Devemos então fazer uma aliança de confiança mútua. No versículo 9, Deus chama o povo ali, chama Moisés no monte. E a intenção de Deus era o quê? Para o povo confiar sempre em você, Moisés. Quando a gente se reúne, há um objetivo de que gere em nós confiança. Nossa família é biológica. Você confia no seu esposo, na sua esposa? Você confia nos seus filhos? Assim também tem que ser nossa família espiritual. Se eu não confio no meu irmão, no meu pastor, no meu líder, eu passo problema, e eu não converso, eu não falo. A religiosidade faz muito isso, porque está preocupado com uma máscara. Então eu erro, e eu não posso falar nada para ninguém, porque eu tenho que demonstrar uma perfeição que não é verdadeira. Então eu me escondo, mas eu estou me escondendo porque eu não estou confiando nos meus pais espirituais, nos meus líderes, nos meus irmãos. E quando eu não confio, está significando que eu não estou reverenciando a presença de Deus. Eu não estou deixando o Pai Celeste agir nas nossas vidas e nos abençoar. Tem que gerar em nós confiança mútua. Você precisa confiar em mim. Eu preciso confiar em você. Você precisa confiar em mim. Ter coragem, ter liberdade de conversar, de abrir teu coração. Ter coragem de me corrigir. Ter coragem de andar junto. Ter coragem de abraçar. Temos que ter confiança, gente. Não há relacionamento abençoado, fortificado, sem confiança. A igreja não é um lugar para frequentar. É uma família para pertencer, é uma família espiritual. Juntos aqui é que a gente vai caminhar, servindo ao nosso Deus. Deus tinha a intenção de que o povo confiasse em Moisés. Amém? Confie. Você, filho, na sua família biológica, confie no teu pai, confie na tua mãe, abra teu coração. Outra coisa que a gente vê na nossa reunião é que nós devemos estar dispostos a ser tocados por Deus. No versículo 10 de Êxodo 19 mostra que todos tremiam de medo. Tremiam de medo. Muitas vezes nós podemos vir aqui, nos reunir como igreja, na presença do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, e não aceitar o toque de Deus na nossa vida. Não deixar Deus nos tocar. Não temer, não respeitar isso. Muitas vezes é aquela ferida, é um problema, é uma área que a gente diz, não, aqui eu não quero mexer. E a gente vai guardando e vai reservando. Mas quanto mais reverenciamos a presença de Deus, maior será o seu agir em nós. Está claro ou escuro? Amém, queridos? Em segundo lugar, uma segunda lição para nós nessa noite. Podemos ler juntos essa lição aqui. Por melhor que tenha sido nosso passado, por melhor que esteja a nossa vida, há algo maior e sempre novo na vida em Jesus. Quem aqui gosta de carros antigos, aqueles colecionadores de carro antigo, né? Às vezes é mais caro, né? É bonito e tudo, mas eu não vejo a gente pegar um fusquinha daqueles bem velho e fazer uma viagem de 2.000 quilômetros. Serve para colecionar, né? Você gastar, investir nele lá. E muitas vezes na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente gosta de colecionar aquelas coisas antigas. É impressionante. Aquelas coisas que não servem direito. Aqueles erros que aconteceram lá no passado, aqueles medos, aquelas coisas, a gente vai carregando na nossa vida, a gente vai colocando sobre os ombros, e continua as mesmas ladainhas, continua os mesmos medos, continua as mesmas coisas, e parece que a gente não vai para frente. E é interessante aqui nesse texto, agora nos versículos seguintes, porque há aqui uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. Esse texto de Hebreus, porque o livro de Hebreus é escrito para judeus que se converteram a Jesus, então é judeus cristãos. E eles ficaram balançados muitas vezes sem entender a diferença entre a religiosidade judaica e a religiosidade, vou chamar assim, em Jesus.
Então vem o autor aqui escrevendo para eles, fazendo uma comparação, mostrando o que foi a aliança em Moisés e o que é a aliança em Jesus, o que foi a aliança no Antigo Testamento preparatória e o que é a aliança no Novo Testamento, que é a consumação da obra de Deus para as nossas vidas, que é em Jesus. Outra coisa que a gente observa aqui é que há pessoas no livro de Hebreus que não estavam vivendo a nova aliança e estavam querendo até regredir na caminhada de fé. Eles ouviram o Evangelho, começaram a andar no Evangelho, começaram a andar com Jesus, mas começaram a querer regredir. Então eu trago algumas lições para nós. O que há aqui de maior, né? Se a gente olhar no versículo 22 que nós lemos, ele fala: mas vocês chegaram, olha a comparação, ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Essas três palavras referindo a essa presença maravilhosa do Senhor, que nós teremos sim no céu, mas que já vivemos essa pitada do céu, essa realidade do céu aqui na terra. Então o que há de maior e de novo, nós temos agora a nossa oração direta a Deus. Nós não estamos nos dirigindo a um monte, que no Antigo Testamento eles não podiam nem tocar. Nós não estamos vivendo uma religiosidade, que nós fazemos orações a santos, a pessoas, a fulano de tal, valorizamos um pastor, um cantor. Não, a nossa valorização e a nossa fé está sendo colocada diretamente ao Senhor Jesus. Vamos diretamente a Deus, temos livre acesso ao Senhor. Lá no Antigo Testamento eles não podiam, era só Moisés. Agora todo mundo pode chegar diante de Deus. Então quando você está reunido aqui, você está com esse coração: nossa, eu estou aqui. Olha, eu não sei como você chegou neste lugar, mas eu posso falar diretamente com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu posso me dirigir a Deus que é Senhor soberano sobre toda a criação, sobre todo o universo. Eu estou aqui neste lugar e eu estou na presença do Deus que é todo poderoso. Será que a gente tem essa consciência? A nossa oração direta ao Senhor, o que há de maior e de melhor, nós estamos celebrando junto com os anjos. É o que o texto fala. Vocês chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Sabe o que está acontecendo no céu? O trono de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o exército celestial, cantando e louvando. São os milhares de Williams lá pulando e dando glória a Deus. Eu lembro de uma música no passado lá de anjo descendo e tudo. Tinha gente que gostava de ver anjo, né? Eu vou te falar, eu não preciso ver anjo. Agora uma coisa eu tenho certeza, que os anjos estão aqui presentes e nós estamos em ligação com o céu, adorando ao Todo-Poderoso, ao Senhor que é Rei sobre nossas vidas. Quem sabe a gente não vive e não desfruta com essa consciência. Quando nós estamos reunidos como igreja de Jesus, nós estamos em ligação com o céu. Eu não sei se a terra sobe, se o céu que desce. O que eu sei é que a vontade de Deus se manifesta neste lugar, é que a presença de Deus se torna real neste lugar. Nós já estamos vivendo o céu. Isso é maior e isso é em Jesus. Se ficarmos na velha religiosidade, você não experimenta a realidade em Jesus, a vida em Jesus. O que há de maior e de melhor e de novo na vida em Jesus, gente? Versículo 23 fala: vocês chegaram, olha que interessante, a igreja dos primogênitos. O que é isso? Somos todos agora herdeiros da bênção da primogenitura, como que era no Antigo Testamento. Na cultura do Antigo Testamento, o filho mais velho, ele herdava a bênção, ele se tornava o representante do pai, aquele que ia assumir, que recebia a bênção, a autoridade. Vocês se lembram de dois irmãos, onde um mais velho rejeitou essa bênção? Isaú e Jacó, que esse texto de Hebreus vai falar nos versículos anteriores que nós lemos. Isaú era o filho mais velho, mas ele rejeitou a bênção da primogenitura por algo imediato, que era um prato de comida. E eu quero te falar, querido, duas coisas. A primeira delas é que em Jesus todos nós nos tornamos filhos primogênitos, ou seja, somos herdeiros da bênção de Deus. Ela já foi comprada e paga pelo sangue de Jesus, e nós temos direito de receber a bênção do Altíssimo, do Todo-Poderoso.
nós somos os filhos primogênitos, nós somos o herdeiro da bênção de Deus, da bênção do nosso Pai, foi colocada sobre nossas vidas. Amém por isso ou não? Você se sente herdeiro da bênção de Deus, nós temos o direito da bênção de Deus. Agora tem um outro detalhe, nós não podemos ser como Esaú, que rejeita o direito da bênção de Deus por prazeres momentâneos, imediatos. Desrespeitamos a bênção de Deus e valorizamos coisas humanas imediatas. Estão entendendo sim ou não, gente? A bênção de Deus já foi conquistada em Jesus, para que eu viva a vida abundante e plena em Jesus. Mas você pode dizer, Léo, mas eu não estou vivendo dessa forma. E o problema está em Deus ou está em você e em mim? Porque a bênção foi conquistada. Que bênção é essa? A bênção da vida espiritual em todos os sentidos. Isso é maior e sempre novo em Jesus. Foi bom ontem, gente. Foi bom o culto semana passada, mas hoje vai ser melhor. Deus tem algo novo para a nossa vida. Foi bom o alimento de ontem, mas hoje Deus tem algo novo. Foi bom o que aconteceu no nosso passado, mas hoje Deus tem algo novo. Eu tenho o direito dado por Deus de viver a presença dEle, a bênção dEle na minha vida, o perdão dEle na minha vida, a restauração dEle na minha vida, e eu não vou trocar isso por nada. Eu não vou abandonar o meu horário da presença de Deus por nada. Eu não vou desrespeitar a minha vida com Deus por nada. Eu estava de férias, mas não é porque a gente sai de férias que a gente tira férias da bênção de Deus, da presença de Deus. Aliás, tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas, poder ouvi-los, poder ajudar, poder também ser abençoado. Não troque a bênção da primogenitura, não troque a sua herança de filho de Deus, a bênção que Deus conquistou para você, ser o filho dele, para viver como qualquer pessoa, uma pessoa normal nessa terra. Amém ou não amém? Está comigo aí? Outro detalhe aqui para nós, é que temos o nosso nome escrito no livro do céu. O versículo diz que chegamos à igreja dos primogênitos. Todos nós aqui somos a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Sabe o que significa isso? Que é muito mais do que dizer que nós fazemos parte aqui da igreja Filadélfia. O nosso nome não está apenas no hall da Filadélfia, o nosso nome está no reino dos céus. Eu faço parte do reino espiritual, eu sou filho de Deus. Há uma marca em nós, registrada, dizendo, essa aqui é a mulher de Deus, esse aqui é filho de Deus, esse aqui tem o sangue de Jesus sobre a vida dele. Você tem certeza da sua salvação em Jesus, da sua vida em Jesus? Nosso nome está escrito no céu. Um tempo atrás eu ouvi aí que tinha uma certa comunidade que estava revelando para ver se o seu nome está escrito ou não no livro do céu. Eu não preciso de revelação, eu tenho a certeza que já está revelado aqui, que o nosso nome está escrito no céu, pela obra que Jesus fez na nossa vida. Por melhor que tenha sido nosso passado, há algo maior e sempre novo em Jesus. Amém ou não amém? Continuando, o que é a maior e novo aqui nesse texto? Versículo 23 fala que eles chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Vamos entender isso? Isso significa que Deus está nos sondando individualmente. Olha que fantástico, gente. Nós estamos aqui reunidos, não é isso? Todos nós, a comunidade aqui buscando a Deus, mas Deus no seu agir, Ele age individualmente com cada coração. Ele sabe a angústia de cada pessoa individualmente. Ele não chama meu povo, Ele chama Robson. Eu conheço o que está no seu coração. Ele diz, Fernando, eu conheço o que está no teu coração. Às vezes quando a gente vai orar, não é meio esquisito? Você já viu aquele filme Todo Poderoso?
que um cara queria pegar o controle e tentar ser Deus. Porque você já pensou, mais de milhões de pessoas orando em todo lugar, né? Deus, Deus, como é que Deus responde tudo isso? Como é que Deus consegue, né? Quem sabe um dia, se você fosse Deus, se você vai lá fazer o filme Todo Poderoso, a gente conseguiria tentar entender. É maravilhoso, mas é isso que está acontecendo. Ele é juiz de todos os homens, não é juiz no sentido de julgamento, no sentido de examinar a cada um de nós. Então Ele está neste lugar, tocando e observando cada coração. Por mais que a gente tente demonstrar para o outro, o Senhor sabe aquilo que está lá dentro. Quem sabe eu não levanto a minha mão, mas Ele sabe que você está doido para levantar. Quem sabe você não está envolvido, não se entregou a Jesus, mas Ele sabe que você está louco para viver em Jesus e está com vergonha por alguma coisa. Quem sabe também é o contrário. Você está dizendo que está aqui, mas o Senhor está vendo que você está regredindo, que o seu coração está ficando distante. Quando a gente está reunido, o Senhor, o Espírito dele vem sondando cada coração. Ele conhece a tua história, Ele conhece cada dia, Ele conhece cada palavra, Ele conhece cada ato no nosso particular. Que a gente vê aqui, querido, quando nós estamos reunidos na presença de Deus, nós nos juntamos aos heróis da fé. O texto diz que nos unimos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são esses justos aperfeiçoados? São todos aqueles que serviram a Deus e que já estão mortos, mas estão na presença de Deus. E nós, olha só que fantástico, o que é a reunião da igreja? É um negócio fabuloso. A palavra de Deus está mostrando que quando a igreja está reunida, ela está junto com os irmãos, diante do Deus Altíssimo e todo o seu exército celestial. Há uma ligação com o céu que está sendo realizada. E se há esse momento, essa ligação com o céu, onde o trono de Deus está neste lugar, onde os anjos estão neste lugar, onde cada pessoa está ligada na fé, eu acredito que há um grande agir de Deus, um grande mover de Deus para se manifestar quando a sua igreja se reúne no nome de Jesus. Nós precisamos reverenciar essa presença para que aumente o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos saber que por melhor que foi o ontem, nós precisamos querer algo maior, algo novo em Jesus. Jesus sabe mais do que você. Suas ideias são boas, mas Deus tem a visão do céu para a sua vida. Sua opinião na sua família é boa, mas Deus tem a visão do céu para a sua casa. Não queira ser o dono da verdade, não queira fazer isso, fazer da sua forma. Deixa Deus dirigir, iluminar, deixa Deus sondar, deixa Deus falar. Se os problemas estão acontecendo, Deus é maior que o problema. Se aconteceu o erro, o amor de Deus é maior que os nossos erros. A gente precisa viver na perspectiva do céu, na perspectiva de Jesus, a forma que nós estamos olhando a nossa vida, a nossa vida de fé. Amém ou não amém? Continuando, por melhor que tenha sido nosso passado, há algo maior e sempre novo em Jesus. O que há de novo aqui, versículo 24, nós estamos chegando a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue, e ele compara o sangue de Jesus com o sangue de Abel. Caim matou Abel, e diz a palavra de Deus que o sangue dele continuava clamando por justiça. E aí vem a palavra de Deus que diz que o sangue de Jesus foi derramado, e ele está sendo aqui, trazendo justiça a cada um de nós. Quando estamos reunidos, significa estar diante do mediador, diante de Deus e não diante de um homem. Esse é um dos grandes problemas da nossa espiritualidade, ou da nossa religiosidade. É diante de quem que a gente se reúne? É diante de quem que a gente está buscando? É a quem nós estamos dirigindo a nossa oração? É em quem nós estamos confiando? Você confia no nome de uma religião, numa placa de igreja, no nome de um líder, no nome de alguém, e alguém até que já morreu? Não, a palavra de Deus nos diz que nós chegamos ao mediador. Quem é o mediador? É Jesus. O pessoal diz assim que Deus é um só. Eu falo, você está certo. A questão é que o Salvador também é um só, e é Jesus. Agora pensa comigo, se você pode chegar diante do mediador, diante de Jesus Cristo, daquele que liga o céu com a terra, daquele que restaura a nossa vida, o que é que você quer fazer nessa noite? O que é que nós iremos fazer da nossa vida? Amém, gente? Que mais aqui?
Então ele nos chama a ter uma nova religiosidade, um novo estilo de vida em Jesus, por melhor que tenha sido nosso passado. Quem sabe não foi tão melhor, foi ruim. Se foi ruim, há algo novo em Jesus. Eu quero te perguntar, eu estou vivendo a velha religião, a minha tradição, seja ela qual for? Vou te dar um exemplo. Um exemplo mais nosso, mais de casa. Até um tempo atrás, nós sentávamos em banco de madeira. E por que tinha que sentar a vida toda num banco de madeira? Está entendendo? Não pode sentar numa cadeira mais confortável? Percebe o velho, o novo? Não, eu quero ficar no velho, ok. Mas Jesus está dizendo, eu tenho algo novo. E quem sabe a gente amanhã pode trocar essa, não precisa ser essa. Mas quem sabe algumas pessoas vão pensar assim, mas eu já me acostumei com essa aqui. Mas Deus vai te dizer, eu tenho algo melhor para você. Não se acostume com as coisas, porque isso é passageiro. Se acostume com a presença de Deus, que é sempre nova, que é sempre maior. O pior de tudo é que às vezes a pessoa fica acostumada com os mesmos medos, com as mesmas culpas, com os mesmos erros. Não tem jeito para a minha vida, porque eu fiz isso, fiz assim. Eu nasci assim. O pessoal falando, eu também, todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos em pecado, mas todos nós temos a oportunidade de nascer de novo. Todos nós nascemos em pecado, mas todos nós temos a oportunidade de nascer de novo e viver em novidade de vida. Esse microfone é bom, mas pode ter outro melhor. Foi bom essa viagem, mas eu quero uma outra melhor. Estão entendendo, gente? Não se apegue às coisas, se apegue à presença do Deus Altíssimo. Não se apegue aos medos, aos erros, se apegue ao perdão de Deus. Se você errou, maior do que o teu erro é o amor de Deus pela tua vida. Se está passando uma luta, um problema, maior é o poder de Deus do que a luta que eu passo nessa vida. Deixa Deus agir, deixa Deus ser Senhor, deixa Ele ter o controle, deixa Ele guiar a tua vida como um filho abençoado de Deus. Alegra o Pai do céu nessa noite, se joga na presença dEle, quebre as barreiras que há no coração, que há na mente, que há nos nossos hábitos. Quantos hábitos que a gente vai carregando, que não faz parte da nossa vida cristã, e nós vamos deixando isso acostumado na nossa vida. Não, eu não quero esse tipo de hábito na minha vida mais, em nome de Jesus. Vocês continuam aí comigo, sim ou não? Amém, igreja? Você aceita algo novo de Deus? Algo maior de Deus? Santo, santo Deus. Em terceiro lugar, estamos acabando. Não falta o agir de Deus, mas pode estar faltando receptividade em nossas vidas, em nosso coração. Muitas vezes a gente pode estar se reunindo e você entra e sai e diz, parece que Deus não está aqui, Deus não me toca. Isso acontece também individualmente, né? A gente ora, fala e parece que nada está acontecendo. E a gente, será que é Deus que não está agindo? Será que é Deus que não está presente? Ou será que é meu coração que não está sendo receptivo à presença de Deus? Estão aí comigo? Amém? Vamos pensar aqui, queridos. Cuidado para não rejeitar o que Deus tem falado. Cuidado para não rejeitar o que Deus tem falado. Versículo 25 do texto de Hebreus 2 que nós lemos, é isso exatamente que ele fala. Olha, o que nós temos que fazer, essa é a nossa parte, é tomar cuidado para não rejeitar aquele que tem falado. Eu vou te falar uma forma, uma coisa, Deus tem agido de todas as formas, desde a criação do mundo. Desde a criação humana, Deus agiu lá em Moisés, Deus agiu nos profetas, Deus enviou Jesus como homem na terra, que morreu no nosso lugar, que assumiu os nossos pecados. Deus enviou o Espírito Santo e está agindo na terra. Tem igreja por todo lugar, você tem Bíblia por todos os lugares. Deus está falando de todas as formas.
Deus está falando através de livramento, Deus está usando pessoas para te chamar, está usando até crianças para te evangelizar. Agora eu te pergunto, até quando resistiremos à voz de Deus? Cuidado para não rejeitar aquele que fala, o Deus Todo-Poderoso que tem falado ao seu coração. Essa é a nossa parte. Cuidado também para não se desviar após aceitá-lo. É o que os judeus aqui nesse texto estavam fazendo. Eles já tinham recebido, eles já tinham iniciado a vida cristã, a vida com Jesus, mas eles começaram a regredir. Isso também é a nossa parte. Cuidado. Às vezes a gente fala, eu já tenho tanto tempo de vida cristã, amém, glória a Deus, mas continua tendo cuidado. Sabe qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é chegar no céu. Nosso alvo é chegar na presença de Deus. Eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. O meu alvo é chegar na presença de Deus. Eu não quero receber todas as bênçãos na vida humana, na vida terrena, e perder a salvação eterna. O meu alvo é a salvação eterna, é chegar à presença do Deus Altíssimo. E o que nós temos que fazer é tomar cuidado da nossa vida, cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa caminhada, cuidar da nossa fé a cada dia. Nós cuidamos tanto dos bens materiais, mas estamos deixando de cuidar de algo tão valioso que é a nossa salvação eterna. Não é verdade? Outra coisa que a gente observa aqui no texto, não está faltando agir de Deus, porque Deus está agindo, nos dando um reino inabalável. Versículo 28 diz que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, pensa bem, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Dois sinais de pessoas que têm recebido o reino de Deus, que está vivendo o reino de Deus, esse texto nos mostra. Quem recebe o reino, em primeiro lugar, o texto diz que ele retém a graça. O que significa reter a graça? Significa receber Jesus como seu Senhor, significa crer na Bíblia como palavra de Deus, significa aceitar, seguir as orientações da palavra de Deus para a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vontade de Deus seja feita na minha vida, assim como ela é feita na terra. A vontade de Deus seja feita na minha história, assim como ela é feita no céu. A vontade de Deus seja feita na minha família, assim como ela está acontecendo no céu. Retenha a graça. Você já recebeu a salvação em Jesus? Você já fez um compromisso com Deus? Você já aceitou ser filho do nosso Pai Celeste, andar com Ele, obedecê-lo, ser herdeiro da bênção? Se sim, eu estou cuidando dessa herança, dessa bênção. Eu estou cuidando da minha vida espiritual. Outro sinal de uma pessoa que está recebendo o reino de Deus, o texto diz, sirvamos a Deus de modo agradável, aceitável. Toda pessoa que recebe o reino de Deus, ele vai automaticamente servir. Vou fazer uma comparação com a família biológica. Quando o bebê nasce, aquela fase inicial é somente de cuidado, é amamentar, não é isso? Cuidar, tá trocando as fraldas, é uma fase de cuidado. Mas depois ele vai começar a ter que fazer algumas coisas, começar a engatinhar, aprender a andar. Ele vai crescendo, vai ter que começar a aprender a lavar a louça, arrumar a cama, ir para a escola. E vai crescer, vai começar a trabalhar. É assim a vida biológica. E assim também a vida espiritual. Quando você recebe a presença de Deus na sua vida, recebe Jesus como seu Senhor, você em primeiro lugar deve ser cuidado. E para isso os ministérios na igreja servem para isso. Se você não participa de nenhum ministério na igreja, significa que você está sendo um frequentador. Você frequenta, vem e sai. Isso é um grande perigo. Está completamente vulnerável, não está andando junto, não está tendo comunhão com o corpo. Então se envolva numa equipe, num ministério para ser cuidado, mas não apenas para ser cuidado, para também servir, fazer algo, desenvolver os seus dons. Amém ou não amém? Eu quero concluir, já chamo a equipe de louvor, quero concluir com 3 momentos na história bíblica. 3 momentos interessantes na história bíblica. Perceba comigo, no Antigo Testamento o que acontece? Deus liberta o povo, que eram escravos, não é isso? O povo era escravo, Deus liberta o povo e faz o quê? Forma o seu povo. Deus chama aqueles escravos, aquele povo lá,
abandonado e forma um povo. Aí você chega no Novo Testamento, aparece Jesus libertando pessoas, chamando pessoas e formando uma igreja, um grupo de discípulos. Aí você chega no Apocalipse, que é a visão do céu. O que é o Apocalipse? É uma revelação, uma pitada de revelação do que é o céu. E o que é o céu? O céu é o ajuntamento de uma multidão que está vivendo na presença de Deus e servindo a Deus. Então o céu, para quem não gosta da igreja, não tem valor nenhum, porque o céu é exatamente isso aqui que nós estamos vivendo como igreja. A diferença é que lá vai ser muito melhor, muito maior. Estão entendendo, gente? Amém? Você recebe essa palavra? Quanto mais reverenciamos a presença de Deus, maior será o seu agir em nós. Por melhor que tenha sido o nosso passado, há algo maior e sempre novo em Jesus. Amém?